boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast, o Clínica é Negócio. Estou eu aqui, Jorge Paixão, mais uma vez, com meu amigo e sócio Silvio Oliveira. Tudo bom, Jorge? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma jornada. Então, hoje, com uma convidada muito especial, a Cíntia Lopes, para falar um pouquinho para a gente sobre recrutamento e seleção, gestão de pessoas, recursos humanos, esse olhar para desenvolvimento humano e constituição de equipes na área da saúde. Cíntia, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Jorge, bom dia, Silvio, bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast com vocês. Primeira vez que eu faço podcast. Ah, que bacana. A gente que agradece, fique muito à vontade e estamos aqui para poder conhecer um pouco mais, obviamente, do seu trabalho, mas, acima de tudo, aprender bastante a respeito dessa dimensão tão relevante que é a dimensão de pessoas em todos os segmentos, mas na saúde principalmente, que é bastante intensivo em pessoas, em mão de obra. Né? A entrega desse serviço depende eminentemente de pessoas e é para pessoas, né? Cíntia, eu vou tomar a liberdade de apresentar um pouquinho do teu extenso currículo aqui. A Cíntia, pessoal, ela é psicóloga por formação, ela é head de pessoas e cultura da Indicium, especialista em gestão estratégica de talentos, cultura organizacional e recrutamento de alta performance, e a sua atuação combina psicologia organizacional com metodologias modernas de gestão de pessoas. Então, Cíntia, acho que a primeira coisa que a gente gostaria é de conhecer um pouquinho mais de você, saber um pouco da tua história, como foi que você começou na psicologia e, especialmente, como foi que seguiu esse teu caminho para o organizacional, né? Boa. Bom, eu fiz psicologia na Universidade Federal, aqui de Santa Catarina, e o meu pai era psicólogo organizacional da Caixa por 35 anos. Então, eu tinha essa referência em casa de um psicólogo organizacional, o que fazia esse profissional. Vi ele muito feliz nessa atuação, achava que eu tinha também as competências necessárias para atuar nessa função, e aí decidi por fazer a psicologia e já entrei no curso direcionada para a área organizacional, o que é algo muito inusitado. Sem dúvida. Porque as pessoas que fazem psicologia procuram, primeiramente, a área clínica, né? É o mais comum dentro das universidades nesse curso. E eu já direcionei todos os meus estágios para a área organizacional. Fiz um estágio na clínica, né? Claro, mas realmente a minha paixão era sempre as empresas, né? Entender esse contexto. Eu entendia até como uma clínica ampliada, como que eu poderia aí ajudar 100, 1000 profissionais, porque o nosso trabalho, ele é muito importante e estruturante também na nossa vida, né? Então, dentro das empresas, oferecer um bom clima de trabalho, uma boa cultura organizacional por meio da psicologia, eu entendia que eu poderia ajudar esses profissionais, né, a terem uma vida saudável e, enfim, né? Então, foi por isso que eu escolhi a psicologia. E aí, na minha trajetória, fiz estágio na área da saúde, trabalhei muitos anos no Senac, na Fiesc, na RBS, mas a minha maior trajetória foi na área da saúde. Trabalhei na Unimed, trabalhei no Hospital SOS Cardio, e aí somando em torno de 8, 9 anos nessas empresas. E hoje, como você mencionou, sou head de pessoas e cultura na Indicium, que é uma empresa de tecnologia na área de dados aqui de Floripa. E tem uma consultoria também de RH, que é a Mais Que Gente Gestão, com a Júlia Damaso, minha sócia. Que bacana, que bacana. Tá no sangue, então, né? Tá genético, talento. Veja, como o Jorge bem colocou, né? Na área da saúde, é um setor que é feito por pessoas, para pessoas, certo? E os nossos clientes, de uma maneira geral, né? Clínicas, empresas da saúde como um todo, têm um desafio, né? Das pessoas, né? De conseguir prestar um bom serviço, né, com e através das pessoas. E aí a gente gostaria de saber de você como ou por que é preciso que essas clínicas e empresas da saúde enxerguem o pilar, né, do recrutamento e seleção, né, como algo estratégico para o negócio. Eu concordo 100% com vocês, né? São as pessoas que vão fazer a entrega desse serviço, independente da área, né? A gente pode ter uma clínica maravilhosa, bonita, bem estruturada, equipamentos modernos, ter médicos ali, né, profissionais de ponta, mas se a gente não tiver uma equipe qualificada, bem treinada para fazer esse atendimento a esse paciente, né, ou esse cliente,
não vai funcionar, né? Então, o processo seletivo ele é um pilar estratégico porque ele vai formar essa equipe, né? Esse time que vai prestar esse atendimento ao paciente. E, na maioria das vezes, o primeiro contato ele não vai ser com o médico, com o fundador da clínica, com o gestor. Ele vai ser lá no agendamento, né? Lá no WhatsApp, lá na recepção. Às vezes, o último contato também vai ser, talvez, com o time financeiro, para acertar um pagamento. Então, esse atendimento de ponta a ponta, né, que proporciona a experiência do paciente, desse cliente, ele precisa ser feito numa entrega por meio desses profissionais, né? E esses profissionais que vão estar alinhados também com os valores da empresa e entregar esses valores, né, com um serviço de qualidade. Perfeito. Essa questão de unicidade nessa entrega da experiência, né, Cíntia? Para a percepção do paciente, do cliente, todo mundo que está dentro daquele time ali, daquela clínica, daquela instituição, representa necessariamente a instituição. Perfeito. E eu acho que um insight muito importante que você colocou agora, que está meio óbvio, mas que é difícil de perceber, é que a experiência do cliente durante todo o processo, numa clínica, ele vai passar muito mais tempo com a equipe de suporte da clínica do que diretamente com o profissional da saúde. Sim. Então, para a gente ter uma dimensão da importância dessa estruturação, a importância estratégica da gente ter essas pessoas né, bem selecionadas, né, bem recrutadas. Sem dúvida. E eu até vou contribuir com 2 exemplos recentes que eu passei. Eu procurei um profissional da saúde, um médico, para fazer um tratamento. Peguei referências, procurei no Google, mas não tinha muitas referências assim do profissional em si. Então, eu estava bem neutra assim, na escolha, né? Entrei em contato com 2, 3 profissionais. Num desses contatos, a secretária foi super atenciosa, me esclareceu dúvidas, me deu dicas e orientações do que fazer até eu ter a consulta efetivamente. Foi ágil no atendimento e ela teve um conhecimento técnico que me surpreendeu, né? Então, eu senti muita confiança e credibilidade antes mesmo de ser atendida pelo profissional em si. Em contrapartida, eu também, né, entrei em contato com uma outra clínica. Mesma coisa, a secretária muito gentil, fez um atendimento excelente, mas ela não foi ágil, ela não conseguiu responder as minhas dúvidas. Eu cheguei a fazer a consulta com o profissional e depois eu não consegui fazer o retorno por falta de agilidade de processos dessa profissional. E aí eu optei por não voltar, né, nesse médico. Então, veja como a equipe, ela influencia muito, né? E às vezes são detalhes desse atendimento. Nós todos somos clientes, né? Seja na área da saúde ou em outros estabelecimentos. Quantas histórias a gente vê, eu nunca mais voltei lá porque um funcionário foi rude comigo. Ou o atendimento demorou demais. Ou, enfim, trocaram o meu exame. Então, a gente passa por experiências que nos levam a não dar continuidade, muitas vezes, no atendimento. Por isso, uma equipe bem selecionada é fundamental. Com certeza, e você colocou muito bem, acho que trazendo o mote aqui, clínica é negócio e precisa ser tratado como tal, né? A gente falando em termos de atendimento ao cliente, a gente precisa buscar essa excelência no atendimento ao cliente, porque a experiência dele não se resume exclusivamente ao desfecho clínico da situação, né? E aí, olhando um pouco mais para essa equipe que compõe esse empreendimento, essa empresa da saúde, Cíntia, tanto sob o olhar do profissional clínico, quanto a equipe de suporte, a equipe administrativa, quem mais compõe esse time. Quando você faz recrutamento e seleção para essa área específica, para esse segmento, tem algum perfil ideal? Tem alguma característica que você acha, isso aqui precisa ter mais? Ou é diferente de outros segmentos? Como é que funciona isso? Boa. Pegando o exemplo da minha consultoria, né, que eu tenho com a Júlia, quando a gente atende um cliente, a primeira coisa é desenhar o perfil dessa vaga, né? O que a gente espera para esse profissional? Quais são as competências que ele precisa ter? Quais os requisitos? Né? Então, fazer esse desenho é fundamental. E claro que isso vai variar de vaga para vaga. Mas eu vejo que no contexto da saúde, a gente poderia dizer que tem algumas competências que são comuns a todos os profissionais, né? Seja ele diretamente ligado à saúde em si, ou mais de uma equipe de back-office, que é o olhar empático para esse paciente, né? Então, primeiro ponto.
Quando alguém procura uma clínica, às vezes está só fazendo um check-up, né? Ok. Mas às vezes está fragilizado, está realmente doente, né? Está numa condição diferente. Então, o tratamento dessa equipe de uma maneira empática, acolhedora, atenciosa, vai fazer toda a diferença. E até a gente teve agora a Semana da Enfermagem, né? Do dia 12 ao dia 20. Parabéns a todos os profissionais, inclusive da enfermagem. Tem uma grande amiga minha, uma profissional exemplar, né? Que eu gosto muito, que é a Andresa Xavier, que é a gerente de enfermagem do Hospital SOS Cardio. E eu vi uma entrevista recente dela falando sobre a Semana da Enfermagem, que ela fala assim, não só os enfermeiros, mas aqui expandindo, né, para todos os profissionais da saúde. Esses profissionais, eles precisam colocar esse paciente no lugar dele, que é o centro do cuidado, que é um lugar especial, né, que é um lugar de atendimento direcionado, um atendimento único. Então, eu vejo que essa competência para a área da saúde é primordial, né? Quando a gente fazia processo seletivo lá no hospital ou para outras empresas, isso a gente tinha muito atento, né, em todas as áreas. Outra questão é um perfil colaborativo, né? Às vezes a clínica é pequena, não tem tantos profissionais, então colaborar, não fazer só o que está desenhado ali no seu quadrado, mas às vezes eu estou com tempo, posso ajudar o meu colega, né? Posso fazer outras atividades ali. Isso também é uma competência super importante que eu vejo na área da saúde. E a prezar pela qualidade de processos também, né? Então, processos bem desenhados, bem descritos e bem executados vão trazer também uma entrega aí diferenciada para esse paciente. Bacana. São diversos pontos que você levantou que são extremamente importantes, né? E a gente verifica no nosso dia a dia que existe muita dificuldade das clínicas na seleção, nos processos seletivos de recrutamento de pessoas. A gente viu aí que o profissional, para lidar com pessoas que vão estar muitas vezes fragilizadas, né? E quando a gente está fragilizado, tem alguns comportamentos até que precisam ser, até certo ponto, relevados, né? Então, assim, a gente não sabe o momento exato que aquela pessoa está passando e a compreensão disso é difícil. E como muito bem colocado por você, tem a parte da estruturação dos processos, né? Tem a parte da organização da clínica, mas a gente também sabe que, em geral, são gestores, né, que muitas vezes são profissionais da área da saúde extremamente com tempo corrido, com pouco tempo, né, tendo se dedicar a várias funções e equipes bem reduzidas, tá? Então, e às vezes sem profissionais específicos dessa área. Então, qual a dica, qual a orientação que, Cíntia, que você dá para alguém que tem uma clínica, né, alguém que é dono de uma clínica, para estruturar melhor esse processo de recrutamento e seleção? Excelente pergunta. Geralmente o nosso tempo é escasso, né? Ainda mais profissionais na liderança, gestores. Então a gente precisa realmente otimizar o tempo. Então, algumas dicas que eu dou para fazer uma melhor gestão do tempo relacionada ao processo seletivo. Em primeiro lugar, investir, daí eu digo que não é perder tempo, mas é investir tempo em fazer uma boa descrição das funções que tem na sua clínica. Né? Então, o que esse recepcionista vai fazer? O que o técnico de enfermagem vai fazer? O que o técnico de raio-x vai fazer? Né? Quais são os pré-requisitos para esse profissional? Ele precisa ter uma formação específica, quais são as hard skills, né? As competências técnicas, quais são as soft skills, as competências comportamentais que esse profissional precisa ter, quais são as atividades que ele vai desenvolver. Então, tendo esse mapeamento da função bem descrito, isso vai me poupar tempo lá na frente, né? Quando eu for buscar esse profissional. A gente pode ir até um passinho além, que é fazer uma matriz de competências. Né? Então, desenhar realmente um rol de competências técnicas e comportamentais para cada função. Como você trouxe, Silvia, às vezes a clínica é enxuta, é pequena, então eu vou ter aí 5, 6 posições diferentes, então é um investimento de tempo mesmo fazer essa descrição. Claro que ela é um processo dinâmico também, né? Às vezes a clínica muda, alguém que estava fazendo uma tarefa passa para outro profissional e isso pode ser ajustado também facilmente. Então, isso eu acredito que ajuda bastante. Outra dica que eu dou é estruturar as etapas do processo seletivo. Né? Então,
Bom, aqui na clínica, como que a gente vai avaliar esse profissional? Será que só por uma entrevista é suficiente? Acredito que sim, para essa vaga sim. Mas para essa vaga que é técnica, eu vou querer fazer um teste prático, né? Às vezes para o técnico de enfermagem, eu vou pedir para ele fazer um curativo, para ele aplicar uma vacina, né? Dependendo da atividade da clínica. Um teste prático vai ser importante para avaliar essa competência técnica. Poxa, mas eu já tive muito problema com o comportamento. Eu vou querer incluir um teste comportamental para garantir que eu estou sendo assertivo aí nesse processo. E aí vamos construindo essas etapas aí, que não precisam ser as mesmas para todas as vagas, mas isso, de novo, me poupa tempo lá na frente, porque eu vou ter uma assertividade maior nessa seleção. Então, mapeadas as competências, feita a descrição da vaga, né, definidas as etapas do processo seletivo, e aí nessas etapas eu inclusive posso identificar onde que eu vou divulgar essa vaga, quais são os portais que existem direcionados para a área da saúde, identificar quem internamente tem a competência para fazer esse processo. Perfeito. Né? Porque às vezes vai ser o gestor, mas às vezes tem uma pessoa da área administrativa que já trabalhou com seleção e que pode fazer. Às vezes vale a pena investir em contratar uma consultoria também externa que vai poupar esse tempo, porque a gente acha que é pouco tempo, mas olha... demanda, né? Sim. Então, você vai divulgar a vaga, vai receber, às vezes, uma enxurrada de currículos, vai triar todos esses currículos, e aí, né, fazer as etapas. Então, isso, às vezes, demora 2, 3 semanas, até meses, né? Dependendo da dificuldade e complexidade da vaga. Mas eu vejo que tendo esses pontos bem estruturados facilita muito a vida, né, e o tempo desse gestor. De maneira inegável, a maioria das clínicas não vai ter um profissional com a sua expertise, né, dentro para fazer, e é natural e até aconselhável, tá? Não é missa de corpo presente não, né? Nós, quando precisamos fazer contratações em nossas empresas, a gente também pega ajuda, né? Pede ajuda a um profissional. Só que muitas vezes, nesse momento da contratação de uma empresa como a sua, de um profissional, né, como você, o empresário ou o gestor que está fazendo a contratação quer pagar e esquecer, tá? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a responsabilidade, né, do contratante nessa vaga, porque é muito fácil, depois que o processo tá realizado, colocar a culpa em quem fez a seleção, colocar a culpa na pessoa que foi selecionada, mas é importante entender que não é um processo, mesmo quando a gente contrata alguém terceirizado, não é um processo de delargação, né? Então, você precisa participar. Então, dentro dessas etapas que você colocou aí, tá? Como é que seria a minha etapa, eu que sou um dono de uma clínica, contratando uma empresa como a sua, qual é o ideal? Em que momentos do processo eu devo me envolver e dedicar mais energia, mais atenção para que esse processo dê certo? Porque tem uma frase que se fala muito no mercado, eu não sou da área, tá? Minha área de gestão é a parte financeira, né, estratégica. Se fala muito em contrate devagar e demita rápido. Eu penso, olha, contrata devagar com atenção para que você não tenha que demitir. Exato. Então, é o meu pensamento, pelo menos assim que eu enxergo. Então, se você puder falar um pouco, porque eu vejo muito essa terceirização da responsabilidade. Mas a gente terceiriza o processo. A responsabilidade continua sendo do dono da clínica ou do gestor da clínica que está fazendo a contratação, independente se vai ter uma consultoria como a sua, alguém especializado como você ou não. A participação ativa de quem fez a contratação, ela é importantíssima justamente para a gente fazer um processo assertivo, né? Então, no início do processo seletivo, ela é primordial, né? Nesse briefing da vaga. Porque, às vezes, as empresas subestimam um pouco essa etapa, né? De fazer um bom processo seletivo. Eu preciso de uma recepcionista para a minha clínica. Mas tem algum pré-requisito, alguma diferencial? Não, só alguém que vai fazer o atendimento. Aí, tudo bem, começamos o processo seletivo. Aí lá pelas tantas, mas puxa, todos os currículos que vocês mandaram, o profissional mora longe. A gente já perdeu muita gente porque no início eles falam que tudo bem e depois de 6 meses, mas perdendo muito tempo no trânsito, não vou mais. Então,
essa é uma informação importante, o local da clínica não vai mudar. Então, colocar isso no briefing, tem que morar perto, né, na região. Parece uma informação boba. Sim. Mas aí eu já perdi 2 semanas e agora eu tenho um dado novo que é morar perto. Então, eu vou refazer todo esse processo seletivo, né? Então, essas etapas iniciais que eu descrevi, uma boa descrição da vaga, ela vai poupar o tempo do gestor, da consultoria, né, caso optem por contratar. Então, essa participação no início da descrição ela é fundamental, né? E aí, de novo, eu trago um investimento de tempo. Às vezes, vale a pena ficar ali 1 hora com esse gestor, entendendo. E aí, claro que a gente já tem um roteirinho estruturado do que é importante, né, perguntar para essa vaga, mas isso vai poupar tempo no final. E aí, ao longo do processo seletivo, claro que a consultoria, né, vai fazer todas as etapas, mas essa participação ativa também é importante, porque às vezes manda o currículo. Não tive tempo de olhar, passou 3 dias. E o candidato lá esperando, né? Às vezes até perdeu o interesse na vaga, já conseguiu uma outra oportunidade. Vamos marcar a entrevista final, então, com o gestor da clínica. Mas eu estou sem tempo, marca para amanhã. Não, desmarca, vamos marcar por outro dia. Então, tudo isso vai atrasando o processo. Então, é realmente um trabalho em conjunto, né? Então, a participação ativa é importante, né, nessas etapas. Cíntia, você trouxe um ponto que me lembrou uma história muito inusitada, e é bem isso que você falou, né? Os requisitos, eles vão surgindo durante o processo. Nunca vem o briefing adequado no começo, né? Eu me lembro, e os profissionais que trabalham em clínicas empresariais, etc., vão reconhecer muito esse padrão de que os espaços, muitas vezes, são espaços reduzidos, né? São espaços bem aproveitados em termos de uso para a construção e arquitetura daquela clínica ali. E as copas, de uma maneira geral, são copas bastante justas, assim, pensadas bem sob medida, né? E uma instituição na qual eu já trabalhei passou por uma situação como essa e contratou uma pessoa, só que a pessoa ela não cabia na copa. Era uma copeira e não cabia na copa. Né? Então, detalhes assim que precisam ser pensados e, especialmente, precisam brifar o processo de recrutamento e seleção. Precisam pautar o processo de recrutamento e seleção. Porque, assim como o Silvio colocou, o maior gasto, e aí a gente não está falando mais de investimento, é você fazer um processo, investir o tempo, energia, dinheiro nele, para que a pessoa não tenha fit, logo na sequência isso já seja percebido e tenha que desligar, não é verdade? Aí sim é um custo grande e não um investimento, né? Exato. E assim, se a gente demora muito também no processo seletivo, eu tenho um problema, né? Que às vezes a falta de um profissional. E eu acabo criando outros que é sobrecarga no meu time que está ali absorvendo as atividades desse profissional que está faltando, né, num caso de uma reposição, ou às vezes eu estou retardando o crescimento da minha clínica, se for uma ampliação de quadro, né, então poderia estar faturando mais, mas demoro tanto tempo nesse processo seletivo que acaba também prejudicando. Uma outra dica que eu lembrei que ajuda os gestores a poupar tempo, porque, claro, o ideal é a gente planejar a reposição desses profissionais, né? O mundo ideal, assim. Então, vamos abrir uma vaga de uma maneira planejada, onde a gente consiga alinhar com a equipe, né, as atividades até a gente contratar. Nunca acontece, né? É sempre assim, o funcionário pediu demissão e está saindo amanhã, não vai nem cumprir o aviso. E aí, corre-se para todo lado. Então, ter esse processo estruturado ajuda, né, como eu falei, mas uma outra dica bacana que eu dou e que a gente usa lá na Indicium, a empresa que eu trabalho de tecnologia, é uma empresa que está crescendo muito rápido. Então, a gente tem um volume alto de vagas. Então, o time de Talent Acquisition hoje, a gente tem uma estratégia que é criar um pipeline de candidatos. O que isso significa? Eu ter um banco de talentos já pronto para chamar. Claro que a gente pode fazer uma analogia aqui com a clínica num contexto muito menor, né? Mas vamos pensar que a área da saúde, ela tem uma rotatividade alta, né? Isso é sabido no mercado. Sim. A gente tem muitos profissionais, mas também tem uma rotatividade super alta. Então, não é comum ter mais de uma vaga, né? Então, às vezes, eu fiz um processo seletivo, né? Vamos colocar para
um analista financeiro, né? Uma equipe de back-office. Ao invés de selecionar um candidato, eu já posso fazer um processo um pouquinho mais extenso, né? Deixar ali 3, 4 bons perfis no final, onde eles já passaram por todas as etapas, estão pré-aprovados, escolho um para compor a minha equipe, mas deixo os outros sinalizados de que, olha, você foi aprovado, numa próxima oportunidade a gente vai te chamar, né, entender se você ainda está disponível, se tem interesse. Essa estratégia funciona muito, né, quando a gente tem uma rotatividade alta, e aí às vezes você consegue fechar a vaga em 0 dias, né, chama o candidato, ele aceita, né, e já está pronto para entrar. Então isso pode ajudar bastante. Aumenta demais a eficiência do processo, né? Que bacana. E foi bom que você falou, Cíntia, sobre essa rotatividade, porque é uma característica muito comum no segmento e nossos clientes, de uma maneira geral, passam por isso porque é a realidade. Isso é algo que a gente sempre diz, olha, é uma situação que você precisa lidar com ela. A gente não resolve isso na área da saúde. Vai existir uma rotatividade relativamente grande comparado com outros segmentos. Né? E aí o primeiro, eu diria assim, atributo, ou o primeiro item que se pensa é remuneração. Né? Aí a minha pergunta, ela é bem capciosa, como é que a gente busca talentos, como é que a gente recruta e seleciona talentos com ofertas que não sejam necessariamente só financeiras. Né? É claro que o financeiro é importante, a gente não pode ser hipócrita nesse sentido, mas existem elementos que a gente pode agregar para não depender exclusivamente das propostas financeiras, não é verdade? Verdade. Concordo contigo, o financeiro é importante para todo mundo e o mercado de saúde, ele é aquecido no sentido de que tem muitos profissionais, né? Então, para minha clínica ser diferenciada, se eu tiver a oportunidade de pagar um salário melhor, eu vou captar os melhores talentos, né? Mas a gente sabe que às vezes tem um orçamento limitado e natural, né? Isso pode acontecer. Então, existem estratégias que a gente pode utilizar para captar esses melhores talentos no mercado. E a gente sabe que o financeiro é importante, sim, mas não é, às vezes, o que faz a pessoa ficar na empresa. Quantos casos a gente já ouviu de pessoas que trocaram um salário alto porque ou estavam com burnout, ou trabalhando demais, ou não se sentiam mais parte daquela empresa, N motivos que não fizeram aquele profissional ficar e às vezes aceitam uma remuneração até menor, né, para trabalhar com mais qualidade. Então, existem muitos fatores que influenciam na motivação desse profissional e que as empresas podem se utilizar. Né? Então, às vezes não conseguem pagar uma remuneração acima do mercado, mas podem investir em bons benefícios, né? Que financeiramente para a empresa tem menos tributo, né? Às vezes é mais viável. E a gente tem aí, de repente, um vale alimentação. Eu vejo que na área da saúde isso é muito importante, assim, para, né, determinados profissionais. Temos cartões flexíveis, né? Cito a empresa Flash, Caju, que não só em supermercado, restaurante, mas podem usar em posto de combustível, em farmácia, cultura, lazer. Então, poxa, fica um benefício muito diferenciado, muito atrativo e que às vezes não tem um custo tão mais elevado para a empresa do que se fosse fazer um aumento salarial. Além disso, citando de novo a Indice em que eu trabalho, é uma empresa de tecnologia, que é um mercado altamente aquecido. Os profissionais, eles são disputados à tapa com salários, às vezes, altíssimos, até de fora. Então, e a gente tem hoje uma taxa de retenção de 97%, que é algo impressionante, assim. Os nossos investidores que são americanos, eles ficam assim, eu nunca vi isso na minha vida nesse mercado. O que vocês fazem? A gente investe em cultura e clima. Então, isso, muitas vezes, pode nem ter custo para a empresa, né? Então, o que significa? Ter uma cultura forte. Quais são os valores dessa empresa? E não são aqueles valores só escritos na parede, né? O que a minha clínica preza? A gente vai ser conhecido por prestar um atendimento de agilidade, né? Esse paciente liga e logo ele consegue ter um atendimento. A gente vai ser conhecido pelo acolhimento, pela empatia. Então, o meu corpo clínico ali, a minha equipe, ela precisa transmitir esses valores, né? O famoso fit cultural. Precisa estar alinhado os valores pessoais com os valores da empresa.
Então, ter uma cultura forte, contratar pessoas alinhadas nesse valor, promover isso internamente, conversas transparentes, celebrar resultados, né, com os colaboradores, isso pode fazer muita diferença no clima de trabalho, porque a gente não quer só ir trabalhar, fazer a nossa função e ir para casa, né? A gente quer formar amigos no trabalho, a gente quer ter alegria, ter prazer, né? Fortalecer o employer branding também é muito importante, que é a marca empregadora, né? Então, ter uma marca forte que emprega talentos. E como que a gente pode fazer isso? Estratégias de endomarketing, né? E às vezes é um mimo no Dia das Mães, às vezes é um cafezinho uma vez por semana de integração, às vezes é promover um final de semana com a família, um churrasco, um esporte, né? Fazer um futebol. Então, às vezes são ações muito simples, mas que geram um bom clima de trabalho, um clima positivo, que as pessoas se sentem bem e se sentem ouvidas, né? E tem aquela segurança psicológica de se expressar, de serem protagonistas, autônomos ali na sua carreira. Então, isso faz total diferença. Um outro ponto que eu vejo que é super importante é o desenvolvimento desses profissionais, né? Então, investir na carreira deles, promover treinamentos e, às vezes, né, de novo, não precisa ser um investimento enorme, pode ser internamente. Cada mês um profissional vai trazer um tema de interesse para compartilhar com os colegas, né? E a gente faz uma roda de conversa, a gente faz uma troca de boas práticas entre setores. Então, às vezes, o setor financeiro implementou um processo super bacana que está dando certo. Vamos compartilhar com o time da recepção, acho que pode ajudar. Então, todas essas iniciativas eu vejo, Jorge, que podem fazer grande diferença aí nas clínicas, né? Fazer uma pesquisa de clima, entender como é que está a percepção desses colaboradores dentro da empresa. E, de novo, gente, isso pode ser feito de maneiras muito simples, né? Pode pegar um formulário no Google Docs, fazer as perguntas ali, entender a percepção, fazer um diagnóstico, né? E implementar ações que promovam esse bom clima, essa cultura. Que legal, a gente tem visto isso cada vez mais, né? Que a decisão de permanecer ou não numa empresa envolve essa questão de clima organizacional que você colocou, do propósito da empresa, se os valores dela realmente se aplicam na prática, né? Se aquilo que está lá na parede como propósito realmente acontece. E essa perspectiva de futuro, né? Como você colocou também de formação, de treinamento. Qual é a minha expectativa dentro dessa empresa daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou não tem expectativa nenhuma, né? E o processo de formação, né, de construção do lifelong learning é importante nessa percepção também de que eu estou crescendo aqui dentro. Às vezes não só financeiro, né, Cíntia? É muito bom. Exato. Às vezes os profissionais, eles querem desafios, eles querem crescer em termos de aprendizado, aprender tarefas novas e promover um ambiente de lifelong learning, né, de treinamento, ajuda não só esses profissionais, mas a própria clínica, né? Sem Porque dúvida. equipe qualificada e treinada, menos erros, maior qualidade de entrega também para os pacientes. Então, é ganha-ganha para todo mundo. E vocês estão falando, eu estou aqui passando a quantidade de coisas que a gente pode fazer, né, lá na empresa, né, com a nossa equipe, né? Foram vários insights, né, coisas que realmente fazem a diferença, né, na retenção das pessoas, né, principalmente a necessidade que, principalmente nas pequenas empresas, como foi colocado, né, muito bem colocado por você, Cíntia, de profissionais que façam mais de uma função, que sejam ali versáteis, e se acaba tendo uma rotina bem pesada. E esses momentos de reconhecimento, de interação, certo? De olho no olho, de você ser tratado, você ser bem tratado, né? Como é que você vai ser exigido se tratar bem os clientes se você também não é bem tratado? Então, eu estava refletindo, e é interessante que a gente está no caminho certo, né, Jorge? Porque nós temos a metodologia na nossa empresa, na Economédica, que é do CFO, né? Então, a gente se comporta como CFO, implantando nas empresas uma gestão baseada em dados, e no nosso cronograma de atividades tem lá a questão de pesquisa de clima, a definição dos processos das pessoas, o entendimento do planejamento ou elaboração, quando não existe, de um planejamento estratégico. E aí a gente espanta um pouco, mas vocês não vieram ver os números? Os números são o resultado de tudo isso. Então, se você não tem um bom processo seletivo, pessoas sabendo o que precisa
ser executado, sendo remuneradas e reconhecidas por isso, na cultura certa, alinhados, né? A gente não, para atender bem o cliente, a gente não vai conseguir traduzir isso em bons números, né? E eu digo sempre, olha, os números são muito bons em apontar problemas, né? A gente reconhecer, mas as soluções não vão estar nos números, na grande maioria das vezes. E num setor desse, no setor de saúde, em clínicas tão dependente de pessoas, né? Pessoas atendendo pessoas ali o tempo todo nesse relacionamento, se a gente não cuidar da equipe, não tem como a gente ter implementar uma boa estratégia e ter números, né, no final do dia. Então, assim, a próxima vez eu tenho que estar anotando aqui, porque eu acho que foram insights, coisas que não é nada caro, não precisa de uma grande tecnologia, um grande esforço, é só o cuidado, a atenção ao time, para que o time tenha atenção com os nossos clientes, né? Sim, é o cuidar de quem cuida, né? Que é famoso na área da saúde. E é como tu trouxe, é esse olhar empático para o nosso colaborador, né? O que ele precisa, o que está faltando. Esses tempos teve o Dia do Trabalhador, 1º de maio, né? A gente fez uma ação na empresa de trazer profissionais para fazer quick massagem durante o dia. E aí um estagiário recente, ele falou, ai, Cíntia, tira uma foto minha aqui fazendo a quick massagem para mandar para minha família. Olha que legal, ele vai chegar em casa e vai falar, mãe, pai, tive um dia muito bom na empresa. Então parece uma coisa tão simples, né? Às vezes tu investiu ali num profissional que ficou algumas horas e que trouxe esse mimo, esse agrado para esse colaborador, mas aquilo já fez o mês dele diferente, né? E uma das coisas que os profissionais dessa área, né, principalmente os donos de clínica, os gestores falam é tempo. Não tem tempo. Mas tudo que foi colocado aqui não são coisas que exigem uma grande quantidade de tempo, né? E que no final das contas vão economizar tempo, né? Porque essas pessoas motivadas, interessadas, fazendo o que gostam, né, com certeza vão diminuir a demanda de tempo do gestor, né? Sim, até porque a reposição de uma vaga é cara para a empresa, né? Se um profissional sai, né, quanto tempo eu vou demorar para repor? Quanto tempo eu vou demorar para treinar de novo esse profissional? Então, se colocar na ponta do lápis, vale muito a pena investir na retenção de quem já está na empresa do que manter uma rotatividade que é natural na saúde, né? Mas, assim, se a gente puder fazer essas ações de retenção, né, e formar uma equipe que vai ficar conosco, isso é economia, isso é investimento de tempo e financeiro também para a empresa, né? Sem dúvida, isso porque a gente nem falou nos custos, por exemplo, relacionados a encargos, né, de perder esse colaborador. E aí, muitas vezes, a perda de um talento, realmente, né, Cíntia? Um ponto dentro do que você falou agora há pouco me trouxe uma dúvida, tá? A gente ouve de alguns clientes isso de que mas não tem profissional que possa atender isso aqui, ou na minha região não tem, porque eu já fiz diversos processos aqui e nunca trago alguém que atende para essa vaga. Tem alguma metodologia ou alguma dica, algum framework que a gente pode utilizar para tentar entender se o problema está no processo e não nas pessoas? E quando eu falo nas pessoas, nos candidatos que vêm a ser efetivados? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, né? Então, é importante a gente fazer um diagnóstico dos dois lados, né? Se no mercado tem esse profissional que vai atender tudo que a empresa quer, e às vezes não tem mesmo, né? Dependendo se é uma vaga muito complexa, ou se tem muitos pré-requisitos, às vezes a região é limitada daquele, né, profissional específico. E aí, talvez trazer profissionais de fora é uma opção. Mas se a vaga nunca fecha, nunca ninguém dá certo, pera lá, vamos entender o que está acontecendo também dentro da empresa, né? E às vezes a exigência é muito alta, às vezes é o clima ou a cultura. Já aconteceu dos nossos clientes, assim, a gente fecha a vaga, a pessoa não fica. E aí a gente faz também uma conversa com esse candidato, né? Como é que foi o teu primeiro dia? Como é que tu te sentiu? E às vezes a própria empresa assusta esse candidato, né? E aí eu vou trazer já um ponto aqui importante, que é do onboarding, né? O que é o onboarding? É aquelas boas-vindas, né? Os primeiros 30, 90 dias que esse
candidato esse colaborador está na empresa, que para mim faz parte do processo seletivo. Ainda estamos no processo seletivo, né? Entendendo se ele vai se adequar ou não àquela função. Até por isso que a legislação brasileira traz o período de experiência de 90 dias, né? Então, essa é uma etapa muito crucial também no sucesso da permanência desse colaborador. Porque às vezes o processo foi perfeito, impecável, conseguimos achar um talento. Mas daí, né, voltando para o contexto de uma clínica pequena, que às vezes já está 2 meses sem aquele profissional. Ai, graças a Deus achamos alguém, entrou. Vai, começa. Hoje tu já pode começar as tuas atividades. E aí aquela pessoa não teve um treinamento, não teve ninguém para informar nada, não sabe nem onde buscar informação. Quando a gente entra no lugar, é um momento de aprendizado, e nosso sentimento de competência, ele reduz, porque a gente não sabe, a gente está aprendendo. Então, já é um momento onde a pessoa se sente fragilizada ou frustrada, ou, enfim, está ali um pouco, né, não está no seu 100%, porque ela está em processo de aprendizado. Então, construir um onboarding estruturado com quais são as informações iniciais importantes da clínica para eu passar? Quais são as informações dessa tarefa? Será que a gente tem alguém para treinar essa pessoa? Né? Vamos botar aqui um padrinho, uma madrinha que vai acompanhar nas primeiras semanas. Alinhar expectativas. O que eu espero de você nos primeiros 30 dias? Olha, na primeira semana, tu vai ler tudo da empresa, tu vai observar o teu colega, tu vai ficar colado nele, tudo que ele faz tu vai anotar. Segunda semana, tu já vai fazer essa e essa tarefa com a ajuda dele. Terceira semana, tu já vai fazer sozinho. Se tiver dúvida, chama ele. Então, isso também dá uma segurança para quem começa. Ah, então tá, então eu sei que essa semana eu vou ter aqui para anotar e para estudar. Né? Então, ter esse processo estruturado facilita muito a permanência desse colaborador e, de novo, né, a retenção. Porque a gente, depois que fecha a vaga, a gente não quer perder esse profissional, né? Muito bom, muito bom. Você falando e me veio à mente, quando você conhece uma pessoa e você tem o interesse de se relacionar romanticamente com ela. Conhece um rapaz, conhece uma moça e está interessado nessa pessoa, há um processo de construção e de conhecimento mútuo, né? Que às vezes tentar antecipar esse processo complica um pouco as coisas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer 2 exemplos que são complementares. Né? Eu já realizando um processo seletivo, recebi um candidato, o candidato tinha uma experiência profissional bem curta apenas, né? E foi para essa etapa da entrevista, porque entregou aspectos comportamentais que a gente entendia que eram adequados à vaga, tinha supostamente formações que levavam a criar competência técnica, mas quando ele chegou para a entrevista, vindo com uma vestimenta inadequada para a área da saúde, eu diria, né? Porque, de uma maneira geral, as pessoas que vão ser atendidas em instituições de saúde não esperam que, por exemplo, quem vai atender esteja de shorts, na verdade. E a primeira coisa que ele perguntou é o que a empresa tem para me oferecer. Aí, num relacionamento, e eu fazia essa analogia com um relacionamento romântico, você não vai conhecer uma pessoa, chama ela para jantar e a primeira coisa que você diz é o que é que você tem para me oferecer? Né? Não é assim que funciona. Da mesma maneira, acho que vale a via de mão dupla aí. Também já fui executivo de uma empresa, que quando eu cheguei na empresa tinha acontecido há pouco tempo, de um colaborador que foi recrutado para o financeiro, no intervalo para o almoço do primeiro dia ele foi embora e nunca mais voltou. Né? Se assustou. E aí provavelmente por quê? Eu diria que, intuindo aqui, assim como você colocou, muitas vezes a vaga fica aberta há muito tempo, as coisas vão se acumulando e a pessoa chega no turbilhão. E a pessoa chega no turbilhão e ninguém prepara esse tempo de onboarding para que ela seja apresentada à empresa. Então, ela também já toma uma pancada com relação ao que é a realidade daquela empresa. Essa confusão, essa bagunça aqui mesmo, né? Que muitas vezes não é isso, mas se construiu isso por conta da ausência de alguém ali. Então, se não tivesse cuidado de ambas as partes, de se conhecer, de ter esse processo de se conhecer, a gente pode entrar numa situação dos 2 lados, como eu falei, seja do lado do colaborador, seja do lado da empresa, de acelerar demais isso e dar errado, não é verdade?
Exato. E eu acho que o sucesso é a comunicação. A gente sabe que o tempo é curto, que às vezes a gente precisa que aquele profissional já chegue chegando, né? Mas jogar na fogueira sem nenhuma informação ou contexto, é isso que faz a desistência, né? Então, chegar e falar, olha, a gente está com essa vaga há um bom tempo, tu vai ver que tem tarefas acumuladas, não te preocupa, a gente vai conseguir fazer juntos, mas eu vou contar com a tua agilidade. Tu vai me perguntando, a gente vai, né? Então, assim, trazendo a informação, o contexto, a transparência, a tendência é que isso também se reduza, né? O profissional se assustar. E outro ponto também, se a gente não faz um onboarding estruturado e já coloca o novo colaborador para trabalhar, isso é muito provável que aconteça erros que vai prejudicar a empresa, né? A clínica. A pessoa não sabe fazer ainda. Então, às vezes, vai cometer um erro financeiro, não vai tratar adequadamente um paciente, vai furar um fluxo, um processo e ter uma consequência negativa. Então, não é bom para todo mundo, para ninguém, né? Na verdade. Alinhamento de expectativas, né, Cíntia? Cíntia, infelizmente a gente está caminhando para o finalzinho desse nosso papo, que está muito legal. Reforço aqui o que o Silvio colocou. Da próxima vez eu tenho que trazer o caderninho para ir anotando. Mas uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui é com relação à gestão do tempo, né? E vejo já aí uma solução, talvez, para muitas coisas, quando a gente identifica profissionais e empresas como a tua, que prestam esse serviço de terceirização, vamos chamar assim, de recrutamento e seleção, porque nessa correria que todo mundo está, especialmente falando de gestores de empresas na área da saúde, também trabalhar com essa delegação para quem tem expertise para fazer, para quem pode entregar com qualidade, sem se desresponsabilizar do processo, como o Silvio colocou, pode ser uma solução importante. Mas que dicas, que sugestões você traria para profissionais, especialmente da saúde, empreendedores nesse segmento, que precisam e têm essa demanda tão grande, gerir seu tempo de uma maneira mais eficiente? O que é que você poderia compartilhar com a gente? Pode ser alguma coisa que você faz também, não sei. Ótimo. Como você trouxe, contratar uma consultoria, claro que ajuda, né? Vai poupar tempo. Entendo que às vezes as clínicas não têm um recurso, então desenhar as etapas, né? Investir o tempo em desenhar as etapas do processo seletivo, fazer essa descrição, sem dúvida vai ajudar muito, né, a poupar tempo. E uma coisa que eu faço no meu dia a dia é priorizar a delegação e priorização de tarefas, né? Eu digo, hoje eu trabalho remotamente nessa empresa de tecnologia. Então, se eu ficar sentada na frente do computador, eu tenho um trabalho para 24 horas. Então, o limite quem vai dar sou eu, né? E imagino que em clínicas isso aconteça muito também, porque são muitas tarefas, muitos pratinhos aí para equilibrar. Então, o gestor ter essa inteligência emocional até de dar os limites e entender o que de fato é importante, isso ajuda muito também, né? Não, isso não consigo te responder hoje, semana que vem a gente trata, né? Sem criar aquele senso de que tudo é urgente, tudo é para hoje, né? Isso atrapalha os processos, né? Deixa todo mundo ansioso e estressado e às vezes não tem esse senso de urgência, né? Então, priorização de tarefas, fluxo de processos bem desenhados e descritos, ter uma equipe de qualidade, e a gente volta para o processo seletivo, porque se a gente tem uma equipe qualificada, ela vai nos trazer soluções. Ela vai nos demandar muito pouco, né? Você vai delegar e vai confiar que aquele profissional vai fazer, inclusive ela vai propor melhorias. Cíntia, olha só, eu estava pensando aqui no meu processo, dá para a gente automatizar, dá para a gente melhorar isso daqui, né? Se a gente investir nisso. Então, isso já vai poupar o tempo do gestor só investindo numa equipe qualificada. Perfeito, Cíntia. Tudo que você me falou agora me leva ao pensamento de ROI, de retorno sobre o investimento. A clínica não tem, talvez, o recurso para terceirizar o recrutamento e seleção. Será que não tem? Qual é o custo, qual é a despesa, o gasto que ela vai ter envolvido em fazer o recrutamento sozinha e na expectativa do resultado desse recrutamento ser positivo ou não? Qual é o tempo que ela deixa de investir para estruturar um processo e vai tornar o dia a dia muito mais ansiogênico, muito menos eficiente? Qual é o investimento que ela poderia fazer em ter um trabalho, às vezes, de, eu diria, ajuste na forma de liderança ou formação para essa liderança para tornar o dia a dia menos caótico e o quanto isso vai gerar de resultado, né?
retorno sobre o investimento. Exato, exato. Até porque a gente não tem todas as competências, as skills, né? Na nossa consultoria, a gente começou fazendo tudo, financeiro, marketing. Aí lá pelas tantas a gente viu, não, marketing não é nossa praia, nos demanda tanto tempo, vamos contratar alguém, né? Então vale a pena, é um investimento que tem um retorno. Maravilha. Cíntia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um show aqui. A gente fica muito feliz de ter convidadas e convidados que tenham essa capacidade de entrega, esse compartilhamento com o nosso público. Agradecer também ao Silvio Oliveira mais uma vez pela participação aqui com a gente. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço, foi muito enriquecedor. Obrigado pela aula, né, a forma como você passou, as soluções, né, que parecem tão simples, né, quando você coloca para a gente. Me ajudou a refletir bastante sobre os nossos clientes, né, sobre a nossa empresa, tá? E eu sou grato aqui pelo teu tempo, né, pela a experiência que você trouxe para a gente, e espero que a gente tenha novas oportunidades, né, logo em breve. Imagina, foi um prazer participar, eu agradeço muito pelo convite, adorei bater esse papo e também ouvir os insights de vocês, foi muito bacana. Muito obrigada. Bacana. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente hoje, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Até a próxima.